Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Alex, eu sou compositor de trilha sonora para jogos e outras mídias, trabalho também na produção de áudio em geral e, enfim, como prometido, esse aqui é o segundo vídeo que eu tô dando as caras e falando aqui, algo que não é muito comum, mas esse vídeo eu queria falar sobre uma trilha que eu escrevi e, enfim, quando a gente pensa em trilha sonora tem várias opções, né, de coisas que a gente pode falar, né, sobre decisões estéticas, sobre sistemas de áudio, poderia falar de efeitos sonoros, ou como que eu pensei, alguns sistemas de efeitos sonoros também, de ambiência e, enfim, várias coisas. E o que eu queria falar, assim, primeiramente hoje, é sobre como que eu pensei, né? Como foi o processo de pensar a trilha do Megalute, né? A princípio, é um jogo em que eu não tive que fazer implementação. Enfim, o dev implementou direto na engine, né? Então, eu acabei trabalhando só com loops. Então a gente não tem uma trilha dinâmica, mas tem um sentido de construção, né, da trilha de alguma maneira, né? Então eu não vou muito para esse lado técnico, né? Eu vou para um mais teórico musical, assim, né, de alguma maneira. Então eu imagino que esse vídeo seja um vídeo mais curto, porque eu quero ir mais direto ao ponto, né? Então, como essa grande introdução aqui do começo do vídeo, eu vou partir pro assunto que é mais interessante, né? Que eu quero falar, né, sobre o Megalute. Então, eu vou explicar mais ou menos como que é o jogo, como que funciona, para depois a gente começar a falar da trilha, né? Megalute é um roguelike, gerenciador de inventário, onde você basicamente está numa torre e você vai subindo os andares da torre e passando por desafios diferentes. Então, a partir disso, a gente consegue pensar em algumas coisas para trilha e tal, mas de maneira geral o jogo apresenta, né, alguns elementos que me auxiliaram de maneira bem geral, assim, nessa questão narrativa, assim, né? Ele tem um fio condutor que eu usei isso para construir o sentido da trilha, né? Mas voltando à questão da explicação do jogo, você gerencia esse inventário e tem itens aleatórios que você pode ir comprando conforme você vai acumulando dinheiro, matando os inimigos e passando os andares. E você, né, melhora esses itens com cópias deles, né? Então, se você tem uma calça de armadura de madeira, sei lá, se você dropar ou comprar outra, você pode juntar elas e ela melhora os status dela a partir disso. E aí você vai passando os andares, vai matando os inimigos, né? E aí, na época que eu trabalhei, era mais ou menos até o andar 60, que era o objetivo, mas era um endless mode, né? Hoje ele já tem uma espécie de final, que você pode escolher terminar a run ou continuar pro endless mode. E enfim, é basicamente isso, né? E o que foi que me ajudou a ter uma noção de como construir essa trilha sonora, né? Porque a gente tem uma estética definida ali, lembra algo meio RPG e essas coisas, mas talvez algo mais puxado para um dark fantasy e tal. Mas a gente não tem uma linha narrativa muito forte, né? Então eu conversei com o desenvolvedor e uma coisa muito interessante que ele me contou é que depois jogando fui percebendo, né? Que o jogo, nos primeiros andares, você tem tipo alguma série de inimigos assim que eles são mais voltados para coisas que são encontradas na natureza. Então, por exemplo, você tem inimigos que são sapos, magos, né? Mas inimigos que são pedras, morcegos e etc, né? Vocês conseguem ver um pouco aí no vídeo que tá passando aí de fundo. Mas conforme você vai subindo os andares, percebe-se que o jogo vai trazendo alguns inimigos que já vão tendo uma falta de associação com a realidade, né? Então, tem alguns inimigos que são humanoides e tal, mas eles passam a ser algo mais próximo de um terror cósmico, né? De uma outra dimensão ou alguma coisa do gênero, né? Então, eu usei isso como fio condutor para escrever a trilha sonora. Como a gente tem nos primeiros andares esses tipos de inimigo, eu pensei em representar, de alguma maneira, uma orquestração mais orgânica. Então, eu quis trazer todas as seções da orquestra, então tinha as cordas, alguns metais, as madeiras, enfim, trazer uma orquestração mais tradicional. Não é uma escrita, né, em questão de teoria musical tão tradicional. Eu quis explorar, eu tive muita liberdade no jogo completo, né? Porque eu trabalhei na demo e a partir disso comecei a trazer algumas sugestões e eu tive a liberdade de fazer meio que a trilha praticamente do jeito que eu gostaria que fosse, né? Depois de ter setado uma estética na demo. Então eu trouxe algumas coisas mais diferentonas assim para a trilha.
Mas na questão de orquestração, nos primeiros andares a gente tem, né, muito algo tradicional, principalmente madeiras e cordas, né? Os metais não tanto, porque é um jogo por turno. Então a gente não queria que fosse uma trilha, por mais que seja, né, você em constante combate, que fosse uma trilha que fosse constantemente, né, trazendo essa tensão. Não, ela traz um pace onde você não tem um timer para selecionar as suas ações, você faz quando quiser. É um jogo de estratégia em primeiro plano, né? Mais do que um jogo de ação. Então, o pacing das músicas não são tão acelerados, né? Dito isso, a ideia é que, como eu disse, né? Conforme você vai subindo os andares, o jogo ele vai trazendo elementos mais fora da realidade, né? Inimigos mais diferentes, né? Mais meio aliens, essas coisas assim, meio algo realmente terror cósmico ou algo do gênero, assim, né? Então, como que eu poderia representar essa desassociação da realidade, né? O primeiro elemento que eu pensei em trazer foram sintetizadores. Então, por serem instrumentos que eles tentam representar de alguma maneira, assim, instrumentos que são reais. Então, não são necessariamente acústicos, são instrumentos eletrônicos, tentam representar, né, timbres de instrumentos acústicos, né? E eu acho interessante, né, assim, esse tipo de aproximação veio muito das referências que eu fui pegando também, essa mescla, né, de fazer uma orquestração mais híbrida, que eu principalmente naquela época eu trabalhava mais com isso. Óbvio que se você hoje em dia, eu provavelmente teria algumas coisas que eu manteria, mas eu talvez fosse por um caminho um pouquinho mais experimental. Veremos aí no futuro, né? Temos planos para Megaluti ainda está sendo mexido, né, e atualizado. Mas enfim, a ideia de trazer esses elementos fora, né, de representar de alguma maneira, e conforme você vai subindo os andares, eu tentei fazer algo que eu gosto muito de pensar nessa analogia com a pintura, né? Que isso pra mim vem muito do minimalismo, de você, principalmente, lembra muito do Philip Glass. Eu esqueci o nome do outro compositor, não vou lembrar o nome dele agora, mas esses compositores que são mais do movimento minimalista, normalmente você pensa, tem um álbum do Philip Glass, eu vou até pegar o nome dele aqui. O álbum é o Metamorphoses do Philip Glass, e é muito uma referência pra mim, foi muito uma referência nessa questão da direção, né? É óbvio que eu não fiz uma trilha minimalista, né? Então eu começo, né, com algo mais, uma orquestração mais tradicional, vou adicionando de pouco em pouco, conforme você vai subindo os andares, alguns elementos que são fora dessa orquestração tradicional. Então trago alguns sintetizadores, alguns elementos às vezes mais graves e tal, algumas coisas assim, e vou fazendo essa remoção dos elementos da orquestra e trazendo mais presente esses elementos que são mais próximos de sintetizadores e ambiências, e eu usei sons de baleia sintetizei não, eu usei sons de baleia e processei eles, e enfim, para transformar em umas ambiências em algo mais, né, que dê essa sensação de algo fora da realidade mesmo, né? Trazer de alguma maneira essas coisas que não são do dia a dia pra trilha, pra poder criar essa sensação de estranhamento. Então eu queria essa sensação de estranhamento, principalmente nos últimos andares. Então 50% da trilha é uma orquestração tradicional. E aí, da primeira música pra quinta, você vai vendo uma perca de elementos orquestrais nela, até que você chega num ponto onde você vê majoritariamente elementos de música eletrônica e ambiências sonoras criados a partir de alguns efeitos sonoros, né? Construindo, né? E com alguns elementos orquestrais remanescentes, mas que eles vão se perdendo até os últimos andares. Então você chega na última música, você tem uma música que não tem elemento orquestral. É só as ambiências e os sintetizadores. Então eu falei de tudo isso porque você ouviu o Metamorfose do Philip Glass, e você tem esse caminho onde você tem uma coisa, no caso ali é se repetindo e vai mudando uma nota. Aí você tá tocando lá, o Philip Glass, no caso, tá tocando lá, ele troca uma nota.
Aí ele troca mais uma. E quando você chega no final, é uma coisa diferente, mas que teve uma mudança gradativa. É praticamente como se você pegasse uma cor verde e uma cor vermelha e você tivesse um degradê entre essas duas cores. É isso que o Philip Glass faz de uma maneira incrível e que eu tentei abordar dessa maneira na trilha, né? Para que eu pudesse criar isso de uma maneira mais natural e orgânica, né? É claro que, como a gente não trabalhou com trilha dinâmica, isso é muito mais difícil, né? A gente teve que trabalhar com loops e essas coisas. Então esses sistemas, eles não estão muito presentes aqui. Mas é basicamente isso, né? Assim, tem outras músicas que elas são mais pontuais, né? Você tem a música do menu, que ela é uma coisa quase que separada da trilha, tem uma orquestração muito mais cheia, né? Uma coisa muito menos intimista, né? Que eu trago pra trilha, né? Mas é esse momento mais da decisão mais importante de entrar na torre, né? E as músicas dos shops, né? Que na verdade é quando você pode desmanchar os itens. Mas enfim, acabou sendo um conceito que foi mudado e tal, então de alguma maneira essa música ela vai caminhando aí por momentos mais pontuais do jogo em vez de ser músicas necessariamente de gameplay, né? Mas a intenção inicial era uma música meio de shopkeeper, assim, né? É uma variação das músicas iniciais. Aí tem duas versões, a pra primeira metade, que é de uma orquestração mais tradicional, e a outra metade que é de uma coisa mais sintetizadores e efeitos sonoros, ambiência, etc. Essa construção dessa paisagem sonora mais distante, né? Esqueci a palavra que eu utilizei, mas enfim. Eu não quero usar o esquisito, né? É mais diferente da realidade mesmo, né? Mas enfim, eu quero mostrar um pouco, né, pra vocês. Mostrar as músicas aqui pra vocês sentirem um pouco a diferença, né? Então, a gente tem a música do menu aqui, né? Vamos colocar ela aqui. É trazer essa orquestração mais cheia, é o processo antes de você entrar na torre. Imagina que você é o aventureiro andando por aí e você encontra a torre e você, de alguma maneira, enfim, vai entrar lá, explorar, saquear, que seja, e aí você tem contato, né? Então, esse é o momento de você, tipo, olhando pra porta antes de você entrar na... mais pra frente. Que entra mais coral e o resto da instrumentação um pouquinho mais completa, né? É basicamente isso, né? E aí começa a música de gameplay quando você entra na torre, né? Então a música ela não tem um ritmo tão presente, uma dinâmica muito alta. É uma orquestração, como eu disse, bem mais minimalista. Ela não é tão cheia quanto a música do menu, por exemplo.
quis causar essa sensação um pouco de mistério. Quando eu pensei em escrever, eu pensei em algumas escalas, mas eu pensei em alguns intervalos que eu queria trazer de uma maneira mais presente e trabalhar esses intervalos na trilha, que é muito o que o Jerry Goldsmith faz em Alien, por exemplo. Ele meio que escolhe uma sequência de intervalos, ele escreve meio que a trilha baseada nisso, né? É óbvio que aqui eu expando isso de uma maneira... Eu quis explorar outras escalas também, mas de maneira geral, a escala menor e alguns intervalos mais pontuais, assim, né? De estarem presentes na melodia, no acompanhamento e tal. Então, uma orquestração mais tradicional. Eu queria mostrar, então, a penúltima, não é, a última música antes de você, né, sentir essa virada, né, da trilha, que é a música de Gameplay 5, né? Eu tentei trazer de alguma maneira um range mais grave, um coral mais grave. E eu trago os metais mais graves também, etc. Que a aventura ela passa de ser uma coisa... Enfim, ela passa a ser... a aventura passa a ser uma coisa mais séria, né? Então, nessa primeira parte, eu tentei de alguma maneira tentando deixar mais dark, né, a linha da degradê das cores, basicamente, e deixando o tom cada vez um pouquinho mais escuro, mais, né? E aí tinha o Black Market, que eu tinha dito pra vocês que era uma coisa mais pontual. Que é uma coisa bem mais tranquila também. Bem mais ambiente também e tal. E aí depois a gente tem a de gameplay. A gameplay número 6, que é quando começa a ter essa transição e a introdução, na verdade, aos elementos de uma orquestração mais híbrida, né? Já começa já com o gravezão. Começa a processar mais alguns instrumentos, colocar alguns tipos de delay, reverse, piano. Eu tento descaracterizar alguns elementos. Aí eu fiz uma variação da Black Market, que aí ela já é mais focada nesses sintetizadores, nesses sons mais, né?
descaracterizados de alguma maneira. E aí eu vou mostrar a última, né? Que aí já é como é que são nos últimos andares, né? Que você vê a total ausência de instrumentos orquestrais. Eu uso hora ou outra, assim, mas em geral, na implementação principalmente, se eu não me engano, não tem nada mesmo. As vozes, né? Esses são, no caso, os sons de baleia, né? Que eu usei. E é assim que se procede no final, né? Piano cheio de reverb, delay. Tem um pouquinho de reverse, mas acho que não dá pra ouvir muito, não. Que traz o resquício do tema ainda, né? E de maneira bem geral é isso. E eu acho que eu gostaria de falar sobre a trilha é isso, assim, né? Tem disponível aqui no meu canal, no Bandcamp, Spotify, qualquer plataforma de streaming da sua preferência, pra você ouvir a trilha sonora completa, né? E eu acredito que seja isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem claro esses conceitos pra vocês. Eu espero que vocês possam ouvir o álbum de uma outra maneira agora, né? Pensando nesses conceitos narrativos, assim. Gosto de falar sobre isso, gosto de explicar algumas coisas, por mais que seja meio contra o fazer artístico, né? Eu acho que vem muito da interpretação do outro, mas eu gosto de explicar as minhas intenções. Isso pode, de alguma maneira, né? Eu espero que o meu trabalho tenha refletido isso sem eu ter que explicar, né? Vocês tenham ouvido e percebido essas coisas. Eu acho que é, assim, em geral, bem óbvio, mas que esse contexto do jogo tenha ajudado de alguma maneira, né? Porque pra quem só ouviu a trilha e não jogou o jogo, fica difícil de entender também, né? Por que acontecem essas mudanças. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Ainda não sei se eu vou fazer mais vídeos, talvez sim, talvez não. Quem sabe se eu tiver que dar mais algumas palestras. O plano é trabalhar em algumas coisas, implementação e sistema de áudio, mas isso mais como um reel, né, tal qual eu faço com as minhas coisas aqui no canal. E esse reel ele ser algo mais demonstrativo para cliente, mais do que, né, é óbvio que quem quiser ver vai estar sempre explicando tudo, então é mais com a intenção de, né, de explicar o que eu fiz ali de uma maneira mais direta para mostrar, ó, eu sei mexer no Wise, eu sei mexer no Fmod, eu sei usar um Midor, eu sei fazer um sistema de som sem Midor. E essas são as minhas intenções pro futuro, assim. E, enfim, basicamente isso. Fiquem na espera de conteúdos novos por aí. Não vou prometer que eu vá fazer isso constantemente, mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.